Irmãos, queria nessa segunda parte, tá? Esse segundo momento, nós vimos que nós fomos arregimentados, vocacionados, chamados pelo Senhor para cooperarmos com o Espírito Santo nesse processo de transformar a vida de pessoas orgulhosas, violentas, arrogantes, soberbas, egoístas, ingratas, em pessoas semelhantes a Jesus. Fomos chamados, vocacionados para isso. Vimos que para isso nós precisamos sair da nossa inércia, precisamos ir, não esperar que as pessoas venham, precisamos pregar o reino. Aqueles que crerem na pregação que nós iremos fazer, precisamos fazer com que eles sejam discípulos, batizando eles, ensinando eles a guardar as coisas que Jesus ordenou e nunca nos esquecendo que o Senhor está conosco em todo esse processo. Em todo esse processo. Quando você olha tudo que Deus requer que você faça nesse processo de fazer discípulo, é normal, isso é bom. É até bom você se desesperar. Porque se você não fica desesperado, você está uma pessoa autoconfiante. Tranquilo, isso aqui é batata para mim. Isso é algo... Você precisa ficar desesperado. Porque os desesperados correm para Deus. Quem não está desesperado não corre para Deus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Corre para Deus aquele que está cansado e sobrecarregado. Então, quando você olha o tamanho da responsabilidade que Deus requer de você, foi uma palavra que o Senhor trouxe através de Eunice aqui, você fica desesperado. E aí o Senhor lembra que você precisa ter fé de que o Senhor está contigo nesse projeto, transformando homens, a imagem de Adão, a imagem de Cristo. E isso faz com que você diga: Senhor, é muito bom trabalhar contigo. Aleluia, muito bom trabalhar contigo. Então, nesse transcorrer desse retiro, Deus vai falar um pouco sobre o conteúdo da pregação, o que é que eu preciso, qual é a semente que eu preciso lançar para gerar discípulo. Se eu lanço semente de arroz, eu vou colher arroz. Se eu lanço sementes de feijão, eu vou colher feijão. Existe uma semente que tem que ser plantada. Vamos ouvir o vento um pouquinho? Amém. Existe uma semente que precisa ser plantada, que gera discípulo. Essa é a pregação que o Senhor vai nos dar. O Senhor vai trazer para nós a imperiosa necessidade da presença do Espírito Santo nos guardando, amém? Nos guardando. Deus vai falar conosco sobre isso. Mas nessa segunda parte, irmãos, eu queria falar um pouquinho sobre a proclamação do Evangelho. Não o conteúdo da mensagem. O conteúdo da mensagem o Senhor vai nos trazer amanhã, tá? Não sobre isso, mas é fundamental nesse processo de fazer discípulos, eu preciso ir, nós vimos, né? Que nós precisamos ir e nós precisamos proclamar o Evangelho. Proclamar o Evangelho. Aqueles que crerem nesse Evangelho, eles serão batizados, irão aprender aquilo que Jesus ordenou, e nós confiamos que o Senhor está conosco. Irmãos, mas sem a proclamação do Evangelho, nós não iremos conseguir fazer discípulos. Precisamos proclamar para que aqueles que atendam o chamado do Espírito Santo sejam batizados e aprendam com Jesus aquilo que Ele ordenou. Alguns acham que precisam apenas viver o Evangelho. Quem já viu isso? Eu preciso viver. Olhe, muita gente fala e não vive. Eu já ouvi tanto isso. Paulo, tem tanta gente que fala, mas não vive o que fala. Eu prefiro não falar, porque eu não sou daqueles que falam, eu sou daqueles que vivem. Irmão, isso é uma coisa muito bonitinha, mas que não tem nenhuma base bíblica. Uma carinha tão
lindinha essa carinha, né? Mas simplesmente não tem, porque eu preciso viver e eu preciso proclamar. Nós proclamamos o Senhor através da nossa vida, sem dúvida, e nós proclamamos ao Senhor através da palavra que o Senhor ordenou. Romanos 10,14 fala: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem? Se não há quem viva? Se não há quem pregue. Eu preciso proclamar. E nós iremos aprender o que é que a gente tem que proclamar. Não é proclamar aquilo que está na minha cabeça. A palavra fala o que é que eu preciso proclamar. Mas eu preciso abrir a minha boca e proclamar. Então eu proclamo o evangelho através da minha vida e através da minha pregação, irmãos. São duas asas de um pássaro. Qual é a asa mais importante do pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Diga aí. As duas asas são importantes. Então, a minha pregação é importante. Eu preciso proclamar com a minha boca. Eu também preciso viver com a minha vida. Mas não há um melhor nem pior. Não, de jeito nenhum. É muito ruim a pessoa que proclama e não vive. É verdade, mas nós somos discípulos, irmãos. Nós vivemos aquilo que proclamamos. Mas eu preciso viver e eu preciso proclamar. Romanos 10:17... na NVI diz assim: consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé, ela vem através do ouvir a palavra. Eu preciso falar para as pessoas crerem no evangelho do reino de Deus. E eu queria, nesse tempo, irmãos, falar da proclamação, não do conteúdo, mas da maneira como a gente se aproxima das pessoas. Como nós vemos e como nós enxergamos, percebemos as pessoas. A proposta aqui não é colocar um conjunto de regras, de métodos, de estratégias. Não, essa não é a finalidade, porque todos nós somos diferentes. O que o Senhor quer propor para nós é nós enxergarmos, olharmos aqui juntos como é que Jesus se aproximava das pessoas. Como é que Jesus conseguia chegar no coração delas? Ele é o nosso referencial. Nós somos discípulos dele. Ele é o nosso mestre. Queremos aprender com ele, irmãos. A palavra não é para nos afundar. Essa não é a finalidade. Nós estamos aqui, ainda não terminamos o ano letivo, tá? Ainda não estamos na prova final. Deus está nos avaliando para ajustarmos a nossa rota. Irmãos, mas eu preciso aprender como me aproximar da pessoa. E nada melhor do que olhar para o nosso amado Jesus. Amém? Tenho aprendido com irmãos, e esses dias eu voltei a assistir o The Chosen, aquele seriado. Eu tinha assistido a primeira vez na pandemia. Estava ainda em inglês, legendado, e eu não falo nem português direito, quanto mais estava ali, tinha que ler, e aí eu peguei Covid também no meio. Aí, esses dias agora, liberou na Netflix, eu acho, né? Eu fui assistir em português, traduzido, que coisa boa. Fui assistir. Irmãos, eu fiquei muito impactado, queridos. Lá em casa, a gente começou a assistir. Verônica, Davi também. Irmãos, como aqueles produtores, guiados pelo Espírito Santo, conseguiram retratar a maneira como Jesus se aproximava das pessoas. Irmãos, era impressionante. E eu fiquei tão impactado com isso, muito impactado. E Deus falou muito ao meu coração, e eu queria compartilhar. A gente não vai falar do conteúdo da palavra, essa não é. Mas como eu enxergo as pessoas. Como eu vejo as pessoas, irmãos, e como eu preciso melhorar. Como eu, Paulo, Deus me colocou numa sinuca, preciso melhorar, que às vezes eu sou desatento, distraído, carrancudo, impaciente, fico perdendo. Irmãos, o Senhor quer nos conduzir a aprender com o Senhor, a se aproximar das pessoas. Amém? A não assustar as pessoas. Assustar as pessoas. Amém?
temos um arrastão com rede, amém. Mas alguém falou aqui, às vezes o peixe pula, né? E às vezes um peixe... E também podemos pescar de anzol, porque pescaria é pescaria, concorda? Ok. E quem já pescou aqui? Eu não gosto de pescar não, irmãos. Mas dizem que você precisa ter paciência. Muita paciência. Às vezes tem que ter silêncio. Irmãos, mas eu já comi cada peixe gostoso. Aquele que você consegue pescar assim, aí, meu Deus amado. Então, Deus quer nos ensinar esse processo de se aproximar das pessoas. Queria tomar como base o texto de Lucas 6, 27 e 28, tá? Lucas 6, 27 e 28, só como fundamento, como alicerce. Diz assim: digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês. Abençoem, algumas versões falam, bendigam aquele que os amaldiçoam ou que maldizem vocês. E orem pelos que vos maltratam, pelos que maltratam vocês. Então, o texto fala que nós devemos amar os nossos inimigos, abençoar ou bendizer aqueles que nos amaldiçoam, orar por aqueles que nos maltratam. Então, fazendo uma interpretação correta desse texto, irmãos, o texto não está dizendo, se você me corrija se eu estiver errado, tá? O texto não está dizendo que eu devo amar somente o meu inimigo. O texto não está dizendo que eu devo fazer o bem somente àqueles que me odeiam. O texto não está dizendo que eu preciso bendizer apenas aqueles que me maldizem. Nem o texto está dizendo que eu preciso orar somente por aqueles que me maltratam. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que, na realidade, eu preciso amar a todos, até os meus inimigos. Concorda ou não concorda? Não tem sentido isso. Aí eu vou amar... Você é meu inimigo? Não? Então eu não amo você, não. Eu só amo quem é inimigo. Não, o texto... Isso é uma interpretação completamente equivocada. O texto não fala isso. O texto fala que eu preciso amar a todos, até os meus inimigos. O texto fala que eu preciso fazer o bem a todos, até aqueles que me odeiam. O texto fala que eu preciso bendizer, abençoar a todos, até aqueles que me amaldiçoam. E o texto fala que eu preciso orar por todos, até por aqueles que me maltratam. Concorda comigo ou não concorda? Só quer dizer, você podia orar por mim, Paulo? Não. Você me tratou bem, então eu não oro por você. Só vou orar se você me tratar mal. Não tem cabimento, irmãos, de jeito nenhum. Então, é isso que o texto fala. Então, essas atitudes, amar, fazer o bem, bendizer e orar por todos, destrava qualquer coração fechado. Essa atitude nossa de amar, fazer o bem, bendizer e orar, destrava a pessoa. Destrava. Deixa a pessoa desconcertada. Deixa a pessoa, os que em boxe fala isso, né? Deixa a pessoa com a guarda baixa. Baixou a guarda para o Espírito Santo poder dar um direto e derrubar ele do seu orgulho, da sua altivez. Isso é, a gente está molhando a terra. Alguns exemplos com Jesus, tá? Natanael e Jesus. João 1, 43 a 51. É um texto um pouco longo, mas tu está conseguindo colocar aí, que eu não estou vendo? Mas vale a pena a gente aprofundar um pouquinho esse texto, tá? João 1, 43 a 51. Diz assim: no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: segue-me, siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha e vê.
Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, Senhor, mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu lhe disse que tinha lhe visto debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhe digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Irmãos, que postura de Jesus. Natanael esculhambou a cidade de Jesus. Diz: como é que é, pai? De Olinda? Oxi, menino, ó, de Arapiraca, mas não tem nada bom. De João Pessoa, que conversa, menino, de Cuiabá. Oxi, que Cuiabá tem nada. Esculhambou, irmãos. Fosse eu, já tinha dito: você está pensando o quê, rapaz? Você não conhece nada. Pernambucano é assim, né? Você sabia que a maior avenida é aqui em Pernambuco? Né? Sabia disso? Em linha reta é aqui. Você sabia que o maior conjunto residencial é o Andrés Aneas ali, da América Latina? Eu já ia... Pernambucano não pode ter qualquer coisa que ele já quer dizer que é o maior, né? Eu já teria feito isso. Você respeita... Irmãos, que graça de Jesus. Se aproximou daquele homem fechado, travado. E Jesus disse: eis um verdadeiro israelita em quem não há fingimento. Tem uma versão que fala: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Jesus elogiou Natanael. Está lembrado dos verbos? Amar, fazer o bem, bem dizer, que é elogiar, né? Elogiar e orar. Irmãos, quando eu coloco esses verbos em atuação, irmãos, está operando a graça diante daquela pessoa. Jesus não estava, Paulo, Jesus estava bajulando Natanael. Não, bajular é você querer colocar uma mentira, como se fosse verdade. Jesus descobriu algo positivo, um elemento positivo, e destacou em Natanael. Achou uma coisa positiva, disse: Natanael, gostei de você, você é um cara verdadeiro. Quando você quer falar as coisas, você não vive com enrolação, você fala de maneira errada, mas tudo bem, mas você fala. Jesus achou um ponto positivo, e a partir desse ponto positivo, Jesus destacou a verdade do coração de Natanael. Irmãos, um elogio abre qualquer coração. Você está no elevador, acontece isso, né? Está um cara com uma criancinha pequenininha assim, todo: bom dia, bom dia. Você sobe. Aí você olha assim, você fala: mas que menino bonito. O que é que acontece? O cara? É verdade, mas que menino bonito. E como é o teu nome? Aquele cara carrancudo, ele já, hoje até pet. Se você elogiar, né? Tá com pet assim, quem tem pet, mas que pet bonito, cara. O nome dele é isso aqui. E começa a falar do pet. Irmãos, um elogio que você dá quebranta aquela pessoa. Então, Natanael ficou surpreso, irmãos. E aí Jesus falou: eu vi você debaixo da figueira. Quando você estava debaixo da figueira, eu já tinha visto você. Irmãos, precisamos olhar para as pessoas. Eu preciso olhar. Às vezes a gente acha que a pessoa é uma continuidade do serviço que ele está prestando. O frentista é uma continuidade da bomba de combustível. Não é verdade, né? A gente acha que a moça do caixa é uma continuidade da caixa. A recepcionista do hotel é uma continuidade dali. Normalmente, a gente precisa aprender a olhar. E Jesus olhava para as pessoas. Olhava. Uma das características do centro urbano é exatamente isso, que as pessoas não olham para as pessoas. Olhar e descobrir alguma coisa que eu possa elogiar. Tem que ter alguma coisa, irmão. Tem que ter alguma coisa que você elogie. Tem que ter. Você tem que buscar. Mas Paulo tem uns que é tão fácil, mas tem uns que é difícil, não tem problema.
O Espírito Santo está contigo. Está lembrado? Eis que eu estou convosco todos os dias. Enquanto eu estou fazendo discípulo, o Espírito Santo está soprando no meu ouvido. Devagarinho, tá, Guto? Soprando no teu ouvido, soprando ali, você moça que está evangelizando alguém, soprando, viu a unha dela, eita, cara, rapaz, bonita a cor desse esmalte, nada a ver essa conversa, cor de esmalte, rapaz, que bonita essa cor de esmalte, como é o nome dela? Essa aqui, é dourada, quem foi que fez? Foi fulaninho, mas é mesmo, rapaz, eu nunca vi, já achou, a pessoa já se abriu completamente, e você já vai preparando, que vai me levar uma de frente, o Senhor vai derrubar, no nome de Jesus, aleluia. Natanael se converteu, irmãos. Mestre, tu és o Filho de Deus, enviado de Deus, fez uma confissão pública. Natanael, incrédulo, irônico, desrespeitoso, abriu o coração e foi acolhido pelo Senhor. Precisamos reprogramar nossa mente. Reprogramar. Transformai-vos, o que a palavra fala? Pela renovação do vosso entendimento. Eu preciso ser transformado pela renovação do meu entendimento. Encostou alguém, eu estou com um problema para resolver, a pessoa encostou, eu preciso, Senhor, o que é que eu posso fazer para elogiar essa pessoa? O que, Senhor? O que? Me dá uma palavra, Senhor. Me dá uma palavra, me dá, Senhor, me dá. Tudo bem? Como vai, Senhor? Tudo bem. Olha, eu queria saber, porque a minha conta veio errada. Foi um erro, tá bom, Senhor, me dá uma palavra, Senhor, por favor, me dá uma palavra. É mesmo, tudo. Irmãos, a cabeça precisa ser reprogramada, no nome de Jesus. Amém? Aleluia? Outro exemplo, a mulher samaritana. Jesus é a mulher samaritana. Esses dias eu assisti o episódio que falou sobre a mulher samaritana em The Chosen, meu amigo, eu chorei muito ali. Jesus estava indo para a Judéia, tá? Ele estava indo da Judéia para a Galileia. Isso está em João 4, tu pode checar em casa. Era necessário Jesus passar por Samaria. Judéia para Galileia, estava Samaria no meio. Os judeus evitavam passar em Samaria porque não se davam bem. Eles preferiam uma viagem muito mais longa ali pela planície do Jordão, ladeando o Rio Jordão, para não passar em Samaria. Mas Jesus resolveu fazer diferente da maioria dos judeus. Isso era a regra. Jesus fez diferente. Precisamos estar dispostos, irmãos, a sair do nosso habitual. Dispostos a sair do habitual. Preciso estar disposto a me escalar para almoçar com um colega de trabalho. Escalar. A gente fica escondendo, né? Não quero ninguém, eu vou almoçar se ninguém me ver. Não quero me escalar, tu vai almoçar onde? Eu posso almoçar contigo? Pode sim. Que bom, ótimo. Eu preciso me escalar para ficar num grupo na escola que ninguém quer ficar. A escola não tem isso, né? Ensino médio, né? Divide em grupo. Aí tu vê que tem um grupo ali que só tem gente pesada. Aí você olha assim, não fazem nada. Você sabe que se você for para aquele grupo, quem vai fazer é você. Eles só vão assinar. Você sabe disso. Ninguém quer ficar com eles por causa disso. Mas você é chamado para fazer discípulo. Eu vou poder me encontrar com eles. Vou. E aí eu digo, não, eu fico com vocês. Eu fico, pode deixar. Eu fico com vocês. Vai haver convivência ali. E eu vou ser sal, luz, naquele meio. Eu preciso sair da zona de conforto. E foi isso que Jesus fez. Saiu, parou ali em Samaria, sentou no poço de Jacó. Chega a mulher samaritana, todos nós sabemos disso aí, ao meio-dia. Por que aquela mulher estava chegando ao meio-dia, irmãos? Por quê? Não era o horário apropriado para as mulheres irem buscar água ali. É porque ninguém queria estar perto dela. Por causa da vida que ela levava. Ninguém queria, por isso que ela saiu só. Jesus toma a iniciativa na conversa.
Uma conversa improvável ali, né? Um homem falando com uma mulher, um judeu falando com uma samaritana, irmãos. Duas pessoas desconhecidas se falando. A gente sabe que hoje os centros urbanos são assim, né? Ninguém quer falar nada. Você dá, tudo bem, como é que vai? A pessoa já bota a mão na... É ou não é? Tudo bem, como é que você está? A pessoa faz, tudo bem, tudo certinho. Já bota... Isso faz parte, Jesus sabia disso. Irmãos, mas Jesus foi e pediu água àquela mulher. Se colocou numa situação de inferioridade. A gente não gosta de se sentir inferior. Jesus se colocou espontaneamente numa situação de inferioridade. Conversa progride, todo mundo já sabe da história. Manda chamar o teu marido. A mulher disse, eu não tenho marido. Aqui eu já tinha esculhambado. Você é uma mentirosa, não tem marido. Você tem marido. Você está pensando que está me enrolando? É? Eu já tinha feito isso, irmãos. Jesus tinha outra estratégia. Jesus fez o quê? Elogiou a resposta dela. Está lembrado? Está lembrado do elogio que a gente falou? O que é que Jesus falou? Você respondeu bem. A mulher, eu respondi bem. Eu não acredito nisso. Eu respondeu bem. Você já teve 5, e o que você tem agora não é seu. Quanto amor, irmãos. Primeiro o amor, depois a verdade. Amor sem verdade não funciona, né? Amor sem verdade é uma garapa. Também verdade sem amor é uma religiosidade. Precisamos ter graça e verdade. Amor e verdade. Primeiro vem o amor. O amor cria um ambiente propício. Para ficar só no amor, no amor, no amor. Não. Porque a palavra fala, conhecereis a verdade. E a verdade é que liberta. O amor não liberta. O amor atrai. Quem liberta é a verdade. Mas só a verdade sem amor não adianta. Precisamos amar. Quando a pessoa vai, baixou a guarda, aí a verdade do Senhor entra e transforma a vida da pessoa. O evangelho não é uma garapa, uma água que não produz. O evangelho produz mudança. Mas essa verdade precisa ser colocada em um ambiente de amor. Jesus, ele andava com graça e com verdade. Sabemos a história. Um caso muito difícil, irmãos. Humanamente difícil. Concorda ou não concorda? Talvez muitos, quando ela contasse a história dela, 5 maridos, misericórdia, isso vai ser um rolo para descobrir com quem essa mulher está casada. Meu Deus, muitos já dizem, não, tá bom, essa daí, então tá. Não, irmão, não. Às vezes se aproximamos de pessoas que estão todas enroladas. Precisamos proclamar, amar e proclamar a verdade do Senhor. Porque primeiro a gente precisa ir, concorda? Pregar, batizar, e depois é que elas vão aprender as coisas que Jesus ordenou. Ainda não sabem o que Jesus ordenou, mas não é que primeiro tem que fazer o que Jesus ordenou para depois ser batizado. Não. É o contrário. Primeiro eu vou, proclamo o poder do Evangelho. O poder do Evangelho transforma. Eu batismo, aí ela vai aprender a deixar o marido que não é, os homens que não tem. O cara vai ter que deixar, vai organizar a vida. Mas só pode organizar a vida quando tiver o enchimento do Espírito Santo. Senão não consegue. É um conjunto de lei, de regra, que a pessoa não consegue fazer. Um caso muito difícil. Jesus não desistiu desse caso. Foi até o final. E a palavra, dizem que essa mulher foi usada para que o evangelho chegasse em Samaria, através dessa mulher. Amém? Estamos juntos? Aleluia. Teu coração está se enchendo de fé com o nosso Senhor? Só olhando para Ele. Tu diz assim, meu Deus, está tão diferente de mim, tão diferente. Mas o Senhor está comigo nesse processo. Eu não estou só. Eu sou discípulo. Eu quero fazer, eu quero aprender com Ele. Eu quero olhar para Ele. Eu quero me inspirar. Eu vou errar, vou botar os pés pela mão. Aí eu peço perdão. O Senhor me ajuda. Mas eu sou discípulo dEle. Eu preciso me inspirar em Jesus. Meus olhos precisam brilhar
quando eu vejo como Jesus faz. Zaqueu, o publicano, Lucas 19, a partir do versículo 1, todos nós já conhecemos. Zaqueu, um homem odiado por todo mundo, cobrador de impostos para o Império Romano, ladrão, avarento, desonesto, um verdadeiro misericórdia, não tem nem como conseguir expressar aqui, irmãos. Zaqueu, se eu encontrasse Zaqueu, eu tinha feito uma denúncia profética contra ele. Zaqueu, vem cá, você precisa deixar de ser desonesto, porque você... Jesus tem outra estratégia, irmãos. Jesus é diferente. Jesus se voluntariou para estar na casa de Zaqueu, desce, hoje me convém estar na tua casa. Jesus se aproximou, tomou a iniciativa da conversa, olhasse assim, se eu olhasse para cima, aí dissesse, quem é esse daí? Esse é um publicano, esse cara cobra, é ladrão que só esse cara. Misericórdia, vai-te embora. Jesus não fez isso. Jesus parou e disse, é esse aí é assim, o caso dele é esse, é com esse mesmo que eu quero. Desce, desce, aleluia. Jesus se escalou para ir na casa de Zaqueu. Zaqueu, um homem rejeitado, odiado, desprezado, péssima reputação, irmãos, péssima. Lucas não relata o que é que eles conversaram naquela mesa. Lucas só estavam ali na mesa, qual foi o assunto que aconteceu ali, que saiu, ninguém sabe quem falou, quem não falou, Lucas não relata, mas Zaqueu ali se sentiu amado, honrado, privilegiado, cuidado. Ninguém nunca tinha tratado aquele homem assim, era alvo de denúncia, de reclamação, de ódio. Ele estava traindo o seu povo. Era um homem que era malquisto por todos. Ele é tratado assim porque ele plantou isso. Ele estava colhendo aquilo que plantou. Quantas vezes a gente fala isso, né? Está colhendo o que plantou. Porque até texto a gente acha, né? Porque o texto, a Bíblia, porque aqui o homem planta, o homem vai colher. Jesus não deixou de amar aquele homem, mesmo sabendo que ele estava sendo tratado daquele jeito, porque ele estava plantando coisas erradas. Jesus amou aquele homem, operou a graça, irmãos. A graça é isso, irmão. O que é a graça, irmãos? É o sol nascendo sobre bons e sobre ruins. É a graça do Senhor. É a chuva caindo sobre aqueles que são bons e sobre aqueles que são ruins. É a misericórdia do Senhor se renovando a cada dia sobre aqueles que são discípulos e sobre aqueles que não são discípulos. Isso é a graça do Senhor que vai se renovando. No meio daquela refeição ali, naquele ambiente de amor, de misericórdia, o coração de Zaqueu explode. Explode, versículo 8 a 10, fala, Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Isso é a graça do Senhor quebrando aquele homem. Interessante que eu sempre falo isso, quando estou falando para homens, tá? Ministrando para homens, o Senhor sempre me lembra disso. Zaqueu disse que Zaqueu ia dar metade da herança aos pobres e Zaqueu iria restituir 4 vezes mais para aqueles que tinham por um acaso lesado. Mas a palavra do Senhor foi, eis que chegou salvação para Zaqueu. Para Zaqueu só? Chegou salvação para essa casa. Casa. O que é que a mulher de Zaqueu fez? O que é que os filhos de Zaqueu fizeram? Mas a palavra profética de Jesus é que chegou salvação para essa casa. Quando um homem se acerta com o Senhor, como um homem se ajusta com o Senhor, isso traz repercussão para a sua casa. Eu não tenho nenhuma dúvida.
Eu não tenho nenhuma dúvida que essa graça do Senhor transborda, não fica apenas na vida daquele homem, transborda para a mulher, transborda para os filhos. Deus ganhou, a casa de Zaqueu foi rendida ao Senhor, por causa da decisão de Zaqueu, de romper com aquilo que estava errado. Essa herança era fruto de roubo. Esse padrão que ele tinha era porque ele roubava, era um homem que era malquisto por isso, e ele resolveu romper com aquilo, romper com toda a desordem da sua vida, e isso produziu transformação para ele e para a sua casa. Quantas famílias nós podemos resgatar para o Senhor, quando você proclama para o chefe da família, para aquele homem se converte, aí a mulher se converte, e os filhos se convertem, e uma família, muda-se a história de uma família, quando Deus ganha aquele homem. Zaqueu se sentiu amado, acolhido, protegido, operou a graça salvadora sobre ele. Amém? Aleluia? Quantos outros exemplos, irmãos, poderíamos citar aqui? A mulher surpreendida em adultério, quem lembra dessa história? Quem lembra, surpreendido em flagrante adultério ali, Jesus operou a graça sobre a vida daquela mulher. O ladrão da cruz, aos 44 do segundo tempo ali, né? Tá ali, e se eu sempre digo, se tem alguém que a gente pode dizer, com certeza, que eu vou encontrar no céu, chama-se o ladrão da cruz, né? Eu não tenho nenhuma dúvida, porque o próprio Senhor disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Nicodemos, o fariseu, quanta graça do Senhor naquele homem. O jovem rico, irmãos, quanta graça do Senhor. O jovem rico não quis seguir a Jesus. Não quer dizer que todo mundo que a gente vai amar, que a gente vai elogiar, que a gente vai fazer o bem, que a gente vai bem dizer, não quer dizer que todo mundo vai se converter. Não, o jovem rico não se converteu. Não sei se, bom, pelo menos a palavra não fala nesse momento. Nicodemos, não sei se Nicodemos se converteu, pelo menos a palavra não fala, mas eles tiveram a oportunidade de escolher, e eu não posso furtar a pessoa dessa oportunidade. Mesmo jeito que Deus foi bom comigo e me deu a oportunidade de eu escolher seguir o Senhor, eu não posso roubar essa oportunidade de ninguém. Aleluia. Antes da semente ser lançada na terra, o agricultor precisa preparar a terra, irmãos. Arar, lavrar. E esses verbos, amar, fazer o bem, bem dizer, orar, permite que o Senhor faça isso. Amém? Aleluia. Quantos exemplos nós teríamos aqui? Mas o que o Espírito Santo soprou no meu coração é para que nós estejamos prontos para permitir que o Espírito Santo manifeste a sua graça e a gente consiga se aproximar das pessoas, amar, fazer o bem, elogiar e orar. Não quer dizer que todos vão se converter. Isso não cabe a nós, irmãos. Há uma sequência, há uma decisão pessoal da pessoa. Mas, sem dúvida, aquele jovem rico foi colocado no ponto de decidir. A palavra fala que Jesus, olhando, o amou ali. E ele escolheu não seguir o caminho do Senhor. Mas, sem dúvida, ele foi amado, cuidado pelo Senhor. Irmãos, como vimos aqui, nós podemos estar em momentos diferentes. Logo no começo, no primeiro momento, a gente falou. Alguns aqui já fizeram discípulos e pararam. Pararam no passado, por algum motivo. Outros estagnaram, outros nunca fizeram, outros acham que não sabem, que são incapazes. Quantas situações nós temos aqui, irmãos? Quantas situações nós temos aqui? E nessa manhã, eu queria convidar você a fazer uma reentrega da tua vida ao Senhor Jesus. Uma reentrega diante do Senhor. Na situação que tu tiver. Na situação que tu tiver. Eu não sei em que estágio tu estás.
Se tu já fizesse e parasse de fazer, se tu fizesse e estagnasse, se tu nunca fizesse, ou se tu acha que não é para fazer, se tu acha que isso não entra na tua cabeça, que tu não interessa em que estágio você está. O Senhor foi claro hoje contigo, falou de maneira clara. O Senhor está conosco, mas é importante você dar esse passo diante do Senhor. E dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Senhor, no meu caso, eu nunca fiz, Senhor, mas eu quero me arrepender. Aí eu quero começar a fazer, Senhor. Eu quero proclamar, Senhor, eu quero ser alguém que proclama, eu vou aprender como proclamar, o que é que eu vou proclamar, eu vou aprender e eu quero aqui diante de Ti, Senhor, consagrar a minha vida, Senhor. Senhor, eis-me aqui. Talvez você diga, Senhor, eu já fiz, mas eu fui tão ferido, Senhor. Eu fui tão machucado, eu fui tão desprezado, Senhor. Senhor, as pessoas que eu cuidei se desviaram, estão no mundo hoje, Senhor. Não estão te seguindo, e eu me sinto tão culpado. Senhor, mas eu quero, nesse momento, Senhor, me render a Ti, Senhor. Senhor, volta a arder o meu coração do desejo. Talvez você ache que você não está preparado. Eu não estou preparado. Eu não estou. E você está dizendo, Senhor, mas eu quero receber de Ti a convicção de que Tu me chamasse para isso. Talvez você se ache que não tem condições nenhuma de integrar na tua vida esse teu sacerdócio, independente da tua situação. Eu queria convidar você a ver uma entrega diante do Senhor. Amém. Esse reacender a chama e você dizer, Senhor, eu não sei nem por onde começar, Senhor. Senhor, mas eu quero voltar a fazer discípulo, Senhor. Eu quero fazer discípulo. Eu não quero apenas apoiar o meu irmão, a minha irmã. Eu não quero apenas apoiar a congregação financeiramente. Eu quero fazer isso também. Mas eu quero ser usado por Ti na vida de homens e de mulheres. Amém? Podemos fazer isso? Queria convidar tu a ficar em pé, tu não conversar, tá? Queria chamar os irmãos para ministrarem aqui. Cadê Cleitinho, por favor, se puderem. Queridos, e coloca a tua vida diante do Senhor. Ainda temos tempo, não temos mais nenhuma palavra específica. É um tempo para você não se dispersar. Não te dispersar, não acabou ainda. Coloca a tua vida diante do Senhor. Usa esse tempo para dizer, Senhor, começa a orar. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero dizer que eu quero que me render a isso, Senhor. Esse projeto que Tu tem para mim, Pai, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Enquanto os irmãos ministram aqui, faz essa oração diante do Senhor. Não conversa agora, não te despeça. Não vai buscar teu filho ainda. Por favor, coloca diante do Senhor teu coração nesse tempo. No nome de Jesus. E, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Fala ao meu coração, Senhor. O que Tu queres falar, fala ao meu coração, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Você pode ficar com seus olhos fechados. Quero pedir perdão ao Senhor, porque com a pandemia, com tantas coisas, eu me fechei muito na minha casa para receber pessoas, pelas dificuldades, com o nosso filho também, e meio que coloquei uma barreira, né, para me achegar a outras pessoas. E eu creio que o Senhor está quebrando isso nesta manhã. Estou abrindo o coração, porque eu sei que existem outras pessoas também que fecharam as portas das suas casas em virtude da pandemia que já passou, e que a sua casa era uma casa aberta e hoje não é mais. E o Senhor hoje quer quebrar isso em nome de Jesus, quer quebrantar o teu coração, para que a tua casa seja uma casa aberta para receber pessoas. Irmãos, eu estava compartilhando com a irmã de Arapiraca, que ela me incentivou a falar. Paulinho estava ministrando, né, sobre as dimensões da gente do ID, de fazer discípulos. O Senhor, o Jorge pegou o microfone e foi a deixa.
a gente vai e obedece, né? Por obediência, por temor, por amor, por compaixão. Tem os degraus, né? Da maturidade, né? De a gente obedecer ao ID. Mas o Senhor estava me incomodando ali, desde de manhã. Tremenda a palavra de Paulinho. Testificou tudo que o Senhor vinha dizendo no meu coração nesses dias, né? Mas o Senhor me lembrou de uma quarta dimensão, né? Este vai o ID por obediência, por temor, por amor e compaixão, mas tem um quarto ID. Você prega e faz discípulos porque você precisa. Vou explicar, tá? Você precisa, tá? Na verdade, o Senhor nos deu essa missão. Não é porque Ele precisa da gente para fazer a missão, minha gente, né? Ele podia salvar todos, ganhar todos, evangelizar todo mundo sem precisar da gente. Mas assim como Ele nos deu atribuições no Jardim do Éden para que nós nos sentíssemos úteis, Ele nos deu a missão do ir para que nós nos sentíssemos úteis, certo? Nós precisamos. Segura a palavra precisa, tá? Eu ouvi um especialista, ele não é de Jesus, um psicólogo, falando assim, sobre o ninho vazio, tá? Quem é mãe vai entender um pouco mais, mas eu vou explicar. Muitas mães, entendam o contexto para você guardar no coração. Muitas mães infantilizam a maturidade do seu filho porque a missão dela é ser mãe, certo? É educar, crescer. Ela retarda a maturidade do filho, que é para o filho não sair de casa, porque quando ele sai de casa e ela vê o ninho vazio, ela entra em depressão, porque é como se ela a existência dela não se sustentasse mais. A missão dela acabou, ela se sente inútil. Ela não tem mais o que fazer, não tem para que viver, certo? Muitas mães sentem o ninho vazio e entram em depressão por causa disso. Aí o que é que acontece, irmãos? A missão do ID de fazer filhos espirituais. Se você está com depressão, se sente inútil, se você está ansiosa, se você está apática, eu vou explicar para você, o seu ninho está vazio. Você não tem filhos para subsistir, para se sentir útil, para cumprir. Você se sente sem missão. O Senhor lhe deu essa missão para você se sentir útil. Foi porque você precisa dessa missão. Vocês entenderam? Alguém está entendendo o que eu estou falando? O seu ninho está vazio, você precisa frutificar. Você está que nem Sara. Senhor, me dá filhos. Eu estou seca. Então, assim, se você não frutificar, você vai morrer. Entendeu? Você precisa. Para você sobreviver, o Senhor lhe deu porque você precisa. O ID é porque você precisa. Amém? Aleluia. Tem muitos motivos. Mas deixa eu dizer um negócio para você que está aqui. Existem muitos degraus a serem subidos. Muitos degraus. O que o Senhor quer hoje é que você suba um degrau. Um degrau. E esse degrau quer dizer, Senhor, eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Senhor, eu quero uma dimensão maior, Senhor. Não sei como é que vai acontecer, eu não sei falar direito, Senhor, eu não sei. Mas o que o Senhor quer nesse momento agora, é a entrega do teu coração. Senhor, é verdade, eu parei, Senhor, parei. Senhor, mas eu quero retomar. Quem quer retomar? Vamos ministrar esse cântico declarando essa verdade. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Senhor, eis-me aqui. Eu quero dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu sei que isso vai desencadear uma série de outras coisas. Mas Senhor, eu vou dar o primeiro passo. É que nem Pedro, quando Jesus disse, vem, Pedro, eu não sei, vem, Pedro deu o primeiro passo, andou em cima das mãos, o primeiro passo é dizer, Senhor, eu quero, Senhor, eu reconheço, eu parei, eu estou enferrujado, Senhor, eu não estou como eu já fiz, Senhor, mas eu quero que seja dissipado todo medo, todo engano, toda mentira, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Aleluia, podemos? Eu trouxe uma palavra aqui através da irmã, que existem pessoas que não estão fazendo, não é porque não querem,
é porque estão feridas. Feridas. Quando você está com a ferida, você não consegue nem... Quem já teve uma ferida, não consegue nem... E no nome de Jesus, o Senhor nessa manhã, libera cura para essas feridas. Cura vinda do alto, no nome de Jesus, para receber cura, toda experiência errada, toda mentira do inimigo que tentou semear sementes que não são do Senhor, seja arrancada agora. Recebe cura vinda do alto sobre a tua alma. O Senhor pastoreia a tua alma, recebe a cura que vem do alto, no nome do Senhor Jesus. A cura para colocar a mão no arado, não olhar para trás, no nome do Senhor Jesus. Eis-me aqui. Uhul! Podemos aplaudir o Senhor. Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Sabes das minhas debilidades, Senhor, das minhas imperfeições, Senhor. Senhor, mas eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Sem sair do teu lugar, dá um abraço, um beijo no teu irmão e diz assim: parabéns, porque você se colocou diante do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome. Aleluia, vamos louvar o Senhor ainda um pouco. Isso, declarar as verdades do Senhor. Isso.